Bom, boa noite. Vamos começar a aula de framework de confiança. Aqui, estão vendo a minha tela? Uhum. Haja confiança. Né? Tem. Isso é realmente confiar, porque, meu... Bom, vamos lá. Vocês lembram, eu sempre começo os frameworks trazendo referências do que a gente viu no workshop, dos pontos e tal, e depois eu mostro aqui o framework. Ops, desculpa, passei muito. A gente viu no primeiro princípio da tecnomanização, que é o de transformação contínua, o livro do John Kotter, que fala liderando mudança, ele fala que apenas 30% das mudanças, de uma mudança organizacional é bem sucedida, ou tem chance de ser bem sucedida, né? E um dos principais motivos numa mudança a primeira coisa é a resistência que o ser humano tem pela mudança. Aí eu trago essa frase do Luciano Vicenzi, que é o criador do SMA, que ele diz que na mudança a perda é clara, a pessoa sabe do que precisa abrir mão, mas o ganho é difuso, pois está no futuro e não foi experimentado na prática. Então, isso é o que aumenta ainda mais o medo, o receio e a resistência à mudança. De acordo com esse livro do Paul Zak, um dos principais, ou talvez o principal motivo para que os processos de mudança funcionem ou fracassem é a confiança. É um pilar fundamental para qualquer processo de mudança, seja transformação digital, organizacional ou mudança de qualquer tipo. Sempre é fundamental confiança. Além do mais, a falta de confiança nas empresas faz com que se crie um ambiente tóxico, um um ambiente me engana que eu gosto, sabe? Eu vou pedir alguma coisa para uma área, não confio que eles vão me entregar, peço um prazo menor do que eu preciso. Como eles não confiam em mim e sabem que eu vou pedir menor, eles dão um prazo maior para a gente negociar e chegar no meio termo onde eles queriam. No final é todo mundo mentindo para todo mundo porque ninguém confia em ninguém. Isso é terrível. E isso acontece com colegas, com clientes, com fornecedores, é todo mundo tentando enganar todo mundo. Todo mundo andando com as costas grudadas na parede, porque sabe que tem medo de descolar da parede e alguém dá uma punhalada pelas costas. Assim não dá para trabalhar e nem para viver. Isso é terrível. Isso acontece todo santo dia no mundo corporativo. Então, o fator confiança é fundamental para que a gente possa construir algo de verdade. O Pozek, nesse livro, ele diz que quando existe confiança na organização dos liderados para com o líder, do líder, com os pares, com os liderados, com os colegas, aumenta em 76% o engajamento, aumenta em 50% a produtividade, aumenta 60% a satisfação com o trabalho, aumenta 70% o alinhamento com o propósito, 50% a intenção de permanecer na organização, reduz uns 74% o estresse e 40% o burnout. Vocês lembram disso, né? Então, a confiança é importante. Só que para que exista e haja confiança, tem um pré-requisito. Tem alguns requisitos que a gente vai falar, mas tem um pré-requisito, que é a questão da segurança psicológica. Porque para confiar em alguém, eu preciso ser transparente. Eu preciso falar o que eu penso. Eu preciso questionar quando me falam alguma coisa. De forma aberta, transparente.
E se não houver segurança psicológica de quando eu levanto a mão, eu não vou ser humilhado, de quando eu pergunto, eu não vou ser, não vou virar chacota, meme ou qualquer outro tipo de coisa, dificilmente acontece. Então, aí tem um livro que a Karen acabou de comentar que ela comprou, ela mandou uma foto, eu achei bem legal, que é da Amy Edmondson, que é a Organização Sem Medo, né. Ela fala que segurança psicológica é a crença de que você não será punido ou humilhado por falar com ideias, perguntas, preocupações ou erros. Importante isso, tá. E aí, falando da segurança psicológica, eu trago aqui 4 aspectos que é importante que as pessoas tenham segurança em se expressar, né, seguro para membros da equipe se pronunciarem, levantar a mão, exporem os problemas, trazer ideias, questionarem o status quo, sem retaliação. Segurança em interagir, podem pedir ajuda, pode engajar em conversas difíceis, dar feedback. Segurança em aprender, fazer perguntas, inovar. E como a gente viu no framework anterior, não existe inovação sem erro, portanto, se eu tenho liberdade de inovar, eu tenho que ter liberdade de poder errar. De novo, dentro das condições e do marco que a gente colocou na aula anterior. Segurança em pertencer, que as pessoas se sintam apoiadas, valorizadas, que ninguém vai prejudicar deliberadamente, que ninguém vai passar rasteira em você. Isso é fácil de falar, não é tão fácil de fazer. Como alguns elementos que a gente traz, eu trago aqui 7, que estão no livro, né, que eu fui pensando e tal, que é reação aos erros. Se você comete um erro nesse time, seu erro não é usado contra você. Importante. Membros desse time são aptos a levantar problemas e questões difíceis. E não tem nenhum problema em levantar a mão e falar coisas que sabe aquele tipo de situação onde todo mundo está pensando uma coisa e ninguém tem coragem de falar, e quando alguém fala: "Puxa, ainda bem". Não deveriam ter medo de falar e levantar problemas difíceis. Aceitação da diversidade, né, as pessoas nesse time nunca rejeitam outras pela suas diferenças. Então as pessoas podem pensar diferente, podem ser diferentes, podem agir diferente, e está tudo bem. Eu não preciso comungar dos mesmos princípios e valores, mas ou das mesmas ideias, dos valores sim, das mesmas ideias, mas posso aceitar e conviver e respeitar. É seguro assumir riscos nesse time. De novo, no contexto do que a gente viu, no framework da inovação. Pedir ajuda, é fácil pedir ajuda para os outros membros do time. Apoio mútuo, ninguém nesse time agiria deliberadamente a fim de minimizar meus esforços. Olha que gostoso uma pessoa ter essa sensação. E valorização, que é trabalhando com os membros desse time, minhas habilidades e talentos são únicos e são valorizados e utilizados. Então, os talentos únicos são valorizados e utilizados. Então, as pessoas se sentem valorizadas. Isso é importante. Harvard fez um estudo, uma pesquisa com 87.000 executivos, e eles identificaram 3 pilares da confiança. Esse estudo aqui é interessante, tem um resumidinho em português e tem o completo em inglês. Os 3 grandes pilares, eles falaram sobre relacionamentos positivos, bom julgamento e experiência, conhecimento e consistência. O que ele chama de consistência no estudo é walk the talk, você falar uma coisa e fazer, e ser consequente e coerente com aquilo que você falou. Ai Márcio, oi. eu a internet caiu, só fala aqui do 2 o que que seria o bom julgamento, experiência. Quando você, pra você confiar em alguém, quando você vê que a
as decisões tomadas, estão embasadas em conhecimento ou experiência. Você fala, pô, dá para confiar no que essa pessoa está falando, porque ela fala com propriedade, né? Isso é uma coisa importante. E quando não se trata de algo técnico, não se trata de algo ou de uma decisão executiva, ao menos que detectem uma coerência naquilo que se está falando. Quando uma pessoa fala coisas que não batem, que não fazem sentido para você, dificilmente você consegue confiar, tá? E é interessante, e aí aqui eu abro um parênteses, porque eu não sei se vocês sabiam, mas eh, no nosso cérebro, o circuito ou os circuitos da confiança são os mesmos do medo. Então, alguns neurocientistas defendem a tese de que não é possível você sentir medo e confiança ao mesmo tempo. Olha que interessante. Já existem alguns estudos para comprovar cientificamente, mas o que já é comprovado é que é o mesmo circuito cerebral. Então, eh, aí tem alguns vídeos interessantes, assim, são provavelmente fabricados e tal, mas tem até a sua, o seu impacto ali, aquela historinha que tem de que o avião estava em turbulência, todo mundo nervoso, preocupado, e tinha um menino tranquilo no avião. Perguntaram, cara, você é tão pequeno, não tem medo? Ele fala, não, não, não tenho medo, porque o meu pai é o piloto, né? Eu confio no meu pai. Não sei se essa história é verdade, mas esse tipo de coisas, né? Então, a confiança e o medo estão no mesmo circuito cerebral. A gente falou de relacionamentos positivos, inclusive no SMA, um eh, dos pilares que ele olha são a capacidade de ter relacionamentos positivos, e a gente falou sobre isso na humanização. Bom julgamento, experiência, a gente falou no pensamento crítico. Consistência, a gente falou na aula de coerência e equilíbrio. Então, esses pilares, de alguma forma, foram cobertos e a gente falou. Depois, quem quiser, eu posso passar o link do estudo, quem for nerd como eu e quiser se aprofundar, a gente compartilha, não tem problema. Também, a gente falou, no momento desse livro da Caroline Taylor, que é o Walk the Talk, né? Que a cultura é o padrão de comportamento resultante das mensagens que as pessoas recebem sobre como se comportar, o que as encoraja e o que as desencoraja. Então, para confiar em alguém, não basta que ela me diga que ela é boa, que ela é correta, que ela é honesta, que ela sabe, ela tem que me demonstrar. E isso é importante, porque se ela me pede uma coisa e faz outra, dificilmente eu vou confiar. Sabe aquela história daquelas pessoas que estão falando ao telefone com alguém, com um cliente, com um parceiro, se compromete a algumas coisas, liga o telefone e fala, não sei o que e tal. Aí você está do lado e fala, como eu vou confiar nesse cara se ele está na minha cara, mentindo, enganando? Não dá. Esse comportamento ele tem que ser coerente. Lembra aquela frase do Ralph Emerson, onde ele fala que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, por tudo isso, a gente identifica que a confiança é um pilar básico para qualquer processo de transformação funcionar, só que por trás da confiança para construir isso, eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser transparente, eu tenho que mostrar que aquilo que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, para a direção onde estamos indo, e quando eu não sei, eu também tenho a humildade de reconhecer e vamos descobrir juntos. Então, essa transparência é fundamental. Baseado em todos esses pontos que a gente abordou ao longo das aulas e no workshop, a gente traz o framework aqui do fator confiança. O que a gente faz? Quando a gente chega na empresa, de novo, sempre a gente começa da mesma forma, porque é a forma que a gente tem de trabalhar e elevar a consciência corporativa, sem bater de frente,
né, eu tenho falado isso em todas as aulas, em todos os frameworks, a gente chega, analisa os valores de propósito declarados, pega o planejamento estratégico e os objetivos de negócio. Neste caso, a gente não faz a por enquanto, tá, nesse primeiro momento, a gente só coleta essas informações, a gente não faz a validação dos valores percebidos, esse é só os declarados, a gente não faz a validação dos valores percebidos através das entrevistas e nem, dos valores, eh, reais que estão através que a gente, identifica através do SMA, tá. A gente só pega os valores declarados. E aí, o que que a gente faz? A gente faz um diagnóstico. Esse diagnóstico, a gente faz uma análise, entrevista e workshop sobre as tomadas de decisões, das últimas decisões, como elas estão, alinhadas com os valores e propósito, com planejamento estratégico e com os objetivos de negócio. A gente vai entrar em detalhes. Depois a gente faz esses pilares aqui de conexão, de validação e de transparência, e depois de coerência e congruência. A gente viu na aula que a Silvia tanto gosta do pêndulo. Eh, e a gente vai entrar em cada um desses pontos aqui. Vamos lá. Isso aqui a gente você já sabe, vamos entrar nessa questão do diagnóstico, tá. O diagnóstico que a gente faz, a gente analisa as últimas 10 decisões corporativas importantes, não é a decisão ali do dia a dia, né, se que marca de café compra para cafeteira, decisões importantes. A gente analisa as 10 últimas e a gente revisa e avalia políticas, processos da empresa. Para quê? O objetivo é identificar se as tomadas de decisões são coerentes com os valores declarados. Eu declaro no meu site que eu sou uma empresa sustentável e as decisões que eu tomei vão em outra linha. Eu declaro que eu sou uma empresa humanizada e as decisões vão em outra linha. Eu declaro que eu sou uma empresa diversa e as decisões vão em outra linha. Por exemplo, a gente, eh, há 3, não, um pouco mais, 4 anos atrás, a gente identificou a AWS, a Amazon Web Service, dizia que era uma empresa diversa e inclusiva. Porém, os estagiários só contratavam estagiários das 3 ou 4 melhores universidades do país, só Mackenzie, PUC, eh, GV, né, FIA. Então, aí o que acontecia? Os alunos da GV, os alunos do Mackenzie, pagam 4, 5, 6 pós de faculdade. Para entrar na Amazon tinha que falar inglês. Muita preferência e eles valorizavam muito souber espanhol. E se tivesse feito intercâmbio? Cara, me desculpa, uma pessoa humilde da zona leste não fez intercâmbio, não dificilmente fala inglês, espanhol, e pode pagar 5, 6, 7 mil de mensalidade numa universidade. Então, no final, a minha filha, que fez estágio lá e trabalhou lá por muitos anos, e os estagiários iam de Mini, de Mercedes, de BMW, trabalhar. Eu entendo a preocupação da empresa em trazer os melhores, as profissionais e tal. Ela está no direito dela, mas eu acho que ela não deveria dizer que ela é inclusiva, porque ela não está incluindo uma boa parte da população, inclusive a maior parte da população, no seu processo de seleção, porque os requisitos que ela pedem acabam excluindo a maior parte da população. E de novo, eu não quero dizer que ela baixe o lic baixe a barra, não sou ninguém para dizer isso. Mas eu sim posso questionar que fala: "Puxa vida, você não pode dizer que você é inclusivo e colocar esse processo de seleção para estagiário, porque é incoerente, tá, é incoerente. Então você tem que escolher.
E já te dou a palavra, Gustavo. Então, sabe o que que a Amazon fez quando ela percebeu isso? Ela criou um processo de seleção de estagiário, que ela continuou exigindo esses requisitos, e perfeito, mas ela criou um programa para dar oportunidades para jovens que vêm de periferia ou que vêm de bairros humildes, que não tinham o mesmo nível de inglês, e ela criou um processo separado, porque é óbvio que eles não tinham como concorrer ou competir com jovens que tinham feito intercâmbio, que tinham estudado em colégio bilíngue. Minha filha estudou em colégio bilíngue a vida toda, fez 2 intercâmbios, ela foi para os Estados Unidos, fez 1 ano de intercâmbio, depois ela fez o intercâmbio na Disney, trabalhou lá. E uma pessoa que fez um cursinho por internet não vai competir com ela, sabe? Ela morou em 3 países, nasceu na Espanha, fala espanhol fluente, fala inglês porque estudou em colégio bilíngue a vida toda e fez 2 intercâmbios e tal. A pessoa que estudou no colégio público, desculpa, infelizmente não consegue concorrer. Então, o que a Amazon fez? Manteve o processo de seleção deles e criou um processo separado e algumas vagas para dar oportunidades a jovens talentosos que não tinham o mesmo nível de instrução, mas que tinham potencial. Colocaram lá e eu conheci alguns desses jovens. Hoje, alguns deles foram contratados. A Amazon pagou o curso de inglês, a Amazon pagou o curso de espanhol. A Amazon, muitos desses jovens nunca tinham andado em avião na vida. A primeira viagem fez com a empresa. A Amazon tinha e nomeava um tutor para esses jovens, porque muitos deles não sabiam se comportar em comidas e almoços de negócios com clientes. Eles não tinham tido essa referência. Aí sim, Aí sim, Amazon, você pode falar que você é inclusiva quando você começa a fazer isso. Então, percebe? Quando você fala uma coisa e faz outra, eu acho que não é legal, você perde direito. Quando você continua sendo exigente no processo de seleção e preocupado em trazer os melhores para trabalhar na sua empresa, beleza? Ou você deixa de falar que você é inclusivo, ou você faz um programa e um projeto como esse, de trazer e realmente incluir essas pessoas. Essa estagiária, uma das estagiárias que eu conheço que entrou nesse programa, quando ela começou lá, ela como estagiário, a renda dela como estagiária da AWS era maior que o do pai e da mãe juntos, que eram CLTs. Veja o impacto. Aí sim, você pode falar que você é inclusiva também. Então, o objetivo desta análise é pegar as últimas 10 decisões corporativas, a gente vê processo de seleção, a gente vê decisões de contratação, a gente vê decisões de investimento e analisa a decisão, não julga, analisa a decisão e compara com o que está nas declarações de valores e de propósito. Bateu? Ótimo, coerência. Não bateu? A gente aponta, fala, olha, aqui tem uma incoerência, como a gente corrige, tá? Desculpa que eu me estendi. Gustavo, pode falar. Não, tranquilo, Márcia, sobre esse ponto aí, né? Porque sobre o que é inclusão e o que é ser solidário. Porque mesmo assim, é difícil dizer que a Amazon ela continuou com diversidade. Porque se você for olhar dentro do top management, dificilmente vai ter um cara desse. Então, assim, Sim. mas ela também pode dizer que inclusiva, ela inclui todo mundo, porque a Amazon, quando você for olhar, se ela for falar num todo, cara, ela tem até o departamento de logística lá. Então tem um monte de gente que precisa carregar caixa, que precisa estar lá e precisa E do tem um nível de nível. formação baixo. Exato, exato. Agora, a grande pergunta é o que caracteriza realmente por ser uma empresa diversa? É ter gente de outros níveis culturais, sociais, econômicos dentro do top management, está espalhado por toda a empresa, ou dizer que faz programas sociais, porque para mim é uma empresa mais solidária do que inclusiva. Tá, Então, acho que essa linha é muito tênue e, com certeza, em quase 100% dos casos, existe um pêndulo muito grande para o apelo ou de lacração ou para dizer que é beautiful people. sim, sim, eu estou de acordo. Agora,
Vamos lá. Entendeu? O lance Sim, mais assim, sim, o critério. Como é que eu é digo que a empresa delicado esse ponto. é inclusiva? Ó, nesse caso aqui, por exemplo, a diversidade é a questão de eu ter pessoas de diferentes etnias, sexo, gênero, raça, Aham, etária, crença, etc. exato. Né? Crenças, ideologias Uhum, políticas. Pois a gente viu recentemente um, um empreendedor de bastante sucesso, milionário. Eu nem sei se não é bilionário, mas milionário com certeza, dizendo que na empresa dele ele não aceitava ninguém de esquerda, porque eram todos vagabundos, que tal, e não sei o quê. E depois, inclusive, e aí mais ou menos passou batido, e aí ele viu que teve engajamento nas postagens, aí ele foi além, dizendo que mulher CEO não pode ser e tal, e aí teve um cancelamento forte. Mas, é, é, então, isso é lacração. Agora, vamos lá. A inclusão é você trazer esses jovens. É óbvio que hoje no top management da AWS não tem nenhum desses jovens, mas é, duas jovens que entraram nesse programa, que eu conheço, devem ter mais, tá? Mas duas jovens que eu conheço entraram como estagiárias, foram contratadas, entraram lá como um nível, né, o level 4 lá, o L4, já é um nível legal. Já foram promovidas L5 e continuam crescendo. De repente, se demonstrarem é, capacidade, demonstrarem o trabalho e forem merecedoras, se tudo correr como tem corrido, talvez daqui 5, 10 anos estarão. É um processo. Eu acho que é difícil você chegar e colocar alguém do nada no top management. É um processo. Mas eu já me conformo com que esteja caminhando em direção a, né? Gostaria que fosse diferente já, sim, mas pelo que eu estou acompanhando, está caminhando. Vamos ver se vai continuar ou se é só para inglês ver. Vai chegar um momento em que a pessoa já não avança. E também, se a pessoa não avançar, a gente teria que analisar se não avançou porque realmente não tem as competências para avançar ou porque a empresa é preconceituosa. Não acredito que seja o caso, mas poderia acontecer. Então, é realmente uma linha tênue. A gente, sem estar no dia a dia, e nesses casos, como eu conheço muita gente lá dentro, eu tenho interesse e tenho acompanhado. Agora, um pouco menos que algumas das pessoas que eu conheço saíram, mas tenho acompanhado ainda a evolução dessas meninas. é, E eu gostaria de saber daqui a alguns anos se só foi para inglês ver, só para sair na foto, em lacração, e Beautiful People, como você falou, ou se realmente é de verdade. Contratou uma pessoa que tinha potencial, ajudou a desenvolver o potencial, e a partir do momento que desenvolveu o potencial e a pessoa caminhou com as próprias pernas e foi merecedor de sua trajetória, puta, vai crescer como qualquer outra. é, Como, né? Vamos acompanhar, vamos ver, é. Porque eu tenho um ponto aí, mas é minha opinião, tá? tá? Quanto a esse negócio de diversidade. Então, eu tenho uma outra visão. Então, assim, a pessoa entrou na empresa, entrou como, sei lá, office boy ou como aprendiz, etc. E ela, pô, ela foi treinada, ela passou, a empresa forneceu os materiais. Só que nessa jornada dessa pessoa, ela ascendeu socialmente, economicamente. Sim. Quando ela chega lá no conselho ou no top management, ela não vai ser mais aquela pessoa diversa. Pelo menos do ponto de vista socioeconômico. Eu já Correto. vi isso, por exemplo. Eu vi o CEO da Porto Seguro, ele começou como office boy. Uhum. Cara, o Fábio Luchetti, ele virou, hoje é do conselho, tudo tal. Quando ele estava lá em cima, esse cara, ele já andava de Mercedes, já andava, já tinha final de semana, ia passar em Miami, já tinha casa de praia, já tinha tudo. Então, assim, ele veio pobre, mas ele ascendeu nessa jornada. Então, quando ele chegou lá em cima, na minha opinião, ele não poderia ser considerado mais uma pessoa de diversidade, porque ele conseguiu fazer através do seu próprio mérito e Tá. chegar lá.
Então, para mim, a diversidade, quando a empresa abre a boca para falar que tem diversidade, é colocar no processo decisório, colocar lá no momento das decisões, pessoas que têm ideias diversas, ou politicamente, ou socialmente, etc. Mas, inexoravelmente, quando a pessoa chega num processo de estar de tomada de decisão, ela já ascendeu socialmente, ela já está ganhando dinheiro. Então, ela já não mora mais na favela. Sim. Então, para mim, é mais esse lance da diversidade de ideias. Então, vou colocar um cara que é trans, um cara que pensa que é esquerdista, um outro que curte esse negócio mais afro. Então, eu acho que é mais pelo lance da cultura do que pelo sócio. Porque pelo socioeconômico é impossível, sendo bem honesto aqui, indo de forma pragmática, é impossível alguém ter competência, estudo, conseguir falar ou conseguir se expressar para estar num conselho tomando decisão de empresa. Não, mas assim, ó, mesmo que a pessoa É o se... pensamento, tá? Não, tudo bem. Vamos lá. Quando a pessoa ela começa de baixo e ascende, efetivamente, quando ela chega num cargo executivo, quando ela chega no conselho, a condição social e econômica dela mudou. Uhum. Inclusive o Mas, mindset também. sim, mas se, tá? Eu não digo que aconteça, tem alguns que perdem, mas se ela não perdeu a essência, ela traz algumas visões que uma pessoa que nasceu numa condição muito mais favorável não tem. Vamos lá, imagina um corpo, um board, um time executivo formado por 6 homens brancos, de família abastada, todos estudaram fora, moraram em bairros nobres e tal, decidindo se devem ampliar ou devem facilitar ou devem ampliar os benefícios de uma mulher que acaba de dar à luz. Cara, por mais que a gente empatize e por mais que a gente, nossa esposa tenha tido filho, cara, eu não sei o que é parir, eu não sei o que são as dores do parto, a, a depressão pós-parto, eu jamais vou saber isso. Esses caras que nasceram em berço de ouro, que já ganharam, eu moro num bairro de classe média alta ou alta. Meu filho já tem amigos que estão cumprindo 18 anos e tem amigos dele que fazem 18 anos e ganham Porsches de presente. Esse jovem, se tenho 6 desses jovens daqui 20 anos ou 30 anos no conselho decidindo se precisamos melhorar o transporte público ou contratar uma empresa de fretado um pouco melhor para os funcionários, ele não tem como saber a dor de quem pega ônibus e quem acorda às 4 da manhã. Então, assim, a diversidade para tomada de decisão, a diversidade de classe social, de pensamento político, de sexo, de gênero, de idade, a etária também é importante, porque meia dúzia de jovens não sabem o que é ter 60 anos ou 70 anos. Ainda não sabem, eles saberão daqui 50. Agora eles não sabem. Então, no final, essa diversidade facilita, porque senão dificilmente vai se pensar em determinadas coisas com propriedade, com empatia. Então, por isso que é importante essa diversidade, não é? E, de novo, como a gente falou na aula passada, no framework de cultura de inovação. A inovação só se produz quando existem diversidades de ideias, quando existem diversidades de pontos de vista, quando existem diversidades de experiência de vida, quando existem diversidades, porque isso gera questionamentos, gera confronto no bom sentido da palavra, de ideias, e ali surgem insights. Se todo mundo pensa igual, age igual, sente igual, todo mundo mesmo padrãozinho, todo mundo enxerga a mesma coisa.
Agora, pessoas com experiência de vida, então, esse cara que veio de baixo, que foi office boy, contínuo, não sei o quê, e chegou a presidente, cara, a história de vida dele, a experiência de vida dele é diferente de um cara que nasceu. E vamos lá, ele. Muita gente fala, pô, ele tem mais mérito por ter chegado. Pode ser, mas eu não sei, porque eu também não gosto de pensar que as pessoas que nasceram numa família com melhores condições não têm mérito. Claro que tem, porra, se tem. Por exemplo, eu estou cansado de ver jovens que nasceram em família, em berço de ouro, nasceram em famílias que podiam dar tudo e desperdiçaram a oportunidade. Então, os que aproveitam a oportunidade têm o seu mérito, né? A gente não pode também falar que só tem mérito quem veio de baixo. Não, de jeito nenhum, né? Assim, a minha filha teve uma condição infinitamente melhor do que a minha, e o meu filho também, mas ela soube aproveitar. Então, tem o mérito dela, total. Mas, assim, a experiência de vida, de vir de lugares diferentes, de tanto não sei o quê, pô, isso é importante para a inovação e é importante para você tomar decisões mais humanizadas, sem dúvida, né? Essa é a minha visão. Agora, que isso não é tão fácil fazer? Não, não é, porque requer tolerância, requer essa. E aqui, quando a gente fala dessa transparência, dessa segurança psicológica, quando a gente fala alguma coisa, e quando alguém fala desde o seu lugar de fala, da sua posição, o que é importante para ela, o que ela vê de relevante e o que ela pensa, ela não deveria, em nenhum caso, ser ridicularizada por isso. Ah, você está falando para lacrar, o que você está falando é bobagem, o que você está falando é frescura, é mimimi. Cara, cada um tem o direito de falar o que ele pensa e o que ele acha. Agora, se vai ser acatado pelos outros não, se vai ser considerado pelos outros, é outra história. Mas a gente deveria dar o direito de todo mundo dar a sua visão. E é isso que a gente se refere quando a gente fala ali da segurança psicológica, que as pessoas têm o direito de se expressar. O que não vale, e o que a gente viu na aula de diversidade e inclusão lá atrás, é que cada pessoa ou cada grupo maioritário ou minoritário, não importa, não deveria impor, que é o que acontece, impor o seu ponto de vista. O que tem acontecido muito com as questões de diversidade, cuidado e inclusão é a imposição. Por exemplo, Márcio, não tenho pet. Nunca tive pet, tá? Tenho alguma coisa contra pet? Não, não tenho, mas eu não tenho pet. Cara, eu já ouvi dizer que como eu posso falar de humanização se eu não tenho pet, que eu não sou uma pessoa humanizada por não ter pet. Mas eu conheço pessoas que têm pet porque gostam de pet, tem pessoas que têm pet porque a filha ou o filho pediu e eles compraram, mas também não gostam, mas eu conheço pessoas que têm pet para cobrir um vazio porque o filho não fala com ela, a mãe não sei o quê, o pai não sei quanto, e tá tudo bem, cada um faz o que quer. Mas eu não tive a necessidade de ter pet até hoje. E tem gente que. E aí, um dia eu questionei uma pessoa que tem pet, que não tem condições de ter pet, pet ficou doente, teve que quase vender o carro, fazer empréstimo, se endividar. Eu falei, cara, então, ou chama pet de filho, eu não sei, eu não acho o mais adequado, mas. Então, eu não tenho pet e respeito quem tem. Tem pessoas que têm pet e quase que não me respeitam por não ter. Isso não é legal, sabe? Assim, não é legal. Então, respeito quem quer ter o que quiser, fazer o que quiser, mas que me respeitem também. Isso é bem complexo, cara. É bem complexo. Não é simples administrar, não. Sim, Mas não é binário. não, não, não é, em absoluto. Então, aqui nessa questão do diagnóstico, e voltando aqui, a gente pega as últimas decisões e analisa
as decisões que foram tomadas, se elas são coerentes com os valores declarados. A gente entrevista aí mínimo 2 pessoas operacionais, o ideal 3 de cada área ou departamento, né. Entrevista o time de liderança sobre as decisões estratégicas. Então a gente pergunta sobre liderança, o porquê, e pergunta aquelas decisões foram tomadas e pergunta para as pessoas se eles sabem o porquê ou se eles estão de acordo, o que eles acham das decisões que são tomadas na empresa. E é terrível, porque muitas vezes a gente encontra que o time de liderança explica o porquê determinadas decisões foram tomadas, e faz bastante sentido o que eles falaram. Mas quando você vai conversar com as pessoas, como foi mal comunicado, as pessoas têm uma visão muito distorcida de que por que foi tomada esse tipo de decisão, e normalmente atribuem porque as pessoas queriam ganhar mais, porque não eram coerentes, porque não sei o quê. Cara, é terrível. Por exemplo, tem empresas agora exigindo que as pessoas voltem ao presencial. E aí, tem empresas que perceberam que a formação de equipe, o estabelecimento de confiança só se dá, tá, no olho, no dia a dia, isso é um ponto importante, tá? Isso aumenta e potencializa. Que a inovação se vê muito fortalecida com a interação humana. É difícil inovar abrindo a câmera e vendo uma pessoa 1 hora por dia. O cafezinho, o almoço, eh, uma série de interações no escritório aumentam a inovação. Mas tem pontos econômicos também envolvidos. No começo da pandemia ou logo depois da pandemia, que muitas empresas se viram forçadas a obviamente ao home office, muita gente falou: "Já não vai voltar mais, até porque, pô, a empresa vai economizar". Muitas empresas pensavam que iam economizar em real estate, em prédios, em edifícios, em escritórios, porque, claro, precisa de um escritório muito menor, e eu entendo. Recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos que o valor dos imóveis, comerciais reduziu uma barbaridade. Claro, tem menos procura, tenho mais oferta, menos demanda, baixa preço, e as empresas que têm o ativo, o prédio, perdeu valor. E perdeu valor, perde valor no balanço. E os resultados pioram. E resultado pior, alarme no conselho, começam a exigir mais resultados, não alcanço, temos que recortar. Ah, eu quero ficar em casa, eu economizo tempo de transporte, eu economizo tempo de. Só que as pessoas costumam ver só o lado delas, e eu entendo, e é humano isso. Só que quando uma empresa pede para voltar, às vezes tem outros motivos além do que eu quero que você enfrente trânsito. Só que se isso não é comunicado, cara, entre que a decisão que foi tomada, a decisão executiva que foi tomada e o que as pessoas perceberam ou sentiram aquilo, tem uma diferença enorme. Isso, se não for bem comunicado e explicado, e não é que eu tenha que contar tudo o que eu faço e por que eu faço, mas eu tenho que comunicar da forma mais adequada possível. Tem coisas que eu conselho ou alta, direção da empresa não pode ou não deve falar em determinados momentos, mas tem que comunicar adequadamente. E essa distância ou essa diferença entre por que eu tomei uma decisão e como as pessoas percebem essa decisão, geram desconfiança, ou não ajuda a aumentar a confiança nos executivos. Ô, Márcio, Pois não. eu me lembrei de um case da Renault, né, que depois da pandemia um cliente entrou em contato com eles, e como ele era rural,
Na época da pandemia, não podia viajar, não podia entrar em contato com ninguém, eles fizeram uma reunião online e ele disse que queria um trator, né, para funcionar lá na produção dele, porque diminuiu muito a quantidade de pessoas, né, para trabalhar lá. E nisso ele foi dando o que que ele queria, como ele queria, a Renault foi produzindo esse projeto, né. Uhum. Criou o produto, mandou para lá. Só que criou o produto, mandou para lá, já tinha passado a pandemia, né. E ninguém foi lá acompanhar como é que todo mundo acreditou que estava ok, porque visualmente o negócio ia funcionar. Só que aí o cara, depois de alguns meses, ligou e disse assim: "Ó, eu não vou mais querer os tratores. Eles não estão funcionando a contento e tal". Aí os caras: "Não, a gente vai visitar você". Aí foram lá visitar pessoalmente, coisa que não fizeram da primeira vez, né, porque não podia. E aí quando visitaram, eles notaram que todo mundo que usava o trator tinha uma caneta Bic no bolso. E quem estava dizendo que os tratores não prestavam era o pessoal que estava usando o trator, né. E aí eles notaram essa caneta e perguntaram: "Por que que vocês estão usando essa caneta?". Aí diz: "Porque vocês para economizar, fizeram um botão tão pequeno, que o nosso dedo gordo aperta 2 botões de uma vez, ele sai disparando semente para todo lado". E estraga tudo, não, é uma confusão, todo mundo tem que ter uma caneta para fazer funcionar. Não presta, então o trator não prestava por isso, né, Olha só. porque os botões eram muito pequenos, e eles presumiram que foi por economia. E aí foi quando: "Não, não foi por isso, é porque a gente que é de TI, a gente está acostumado, né". E foi a equipe de TI que desenvolveu tudo, e era tudo eletrônico. Mas aí é o ponto, se eu acho que é por economia, eu crio, essa crença, e aí quando eu vejo um executivo da empresa chegando com um carro melhor, fala: "Tá vendo? Economia", ou quando faz uma viagem ou tira férias e vai não sei para onde, que ele tem todo o direito do mundo, que é o dinheiro dele. "Ah, tá vendo? Pra gente economiza as coisas, para Sim, ele acho que é essa tá". coisa do pressupor, né, eu pressuponho que, aí pronto, aí mela tudo. Exato. E assim, outra coisa que a gente faz com essas entrevistas, é fundamental, é ver como as pessoas da área operacional percebem, têm a percepção se os executivos são coerentes entre o que eles falam e o que eles fazem, tá? Isso também é importante. Aí depois a gente faz um workshop, eh, isso é online de 1 hora ou 2 horas, máximo 3, tá? Dependendo do tamanho do grupo, pra gente validar se o que a gente colheu aqui nas entrevistas e a gente entendeu corretamente com essas pessoas, beleza. E aí eu falo: "Puxa vida, então a empresa declara determinadas coisas e como ela toma a decisão e como as pessoas percebem essas decisões", beleza. Aí a gente vai para os pilares, eh, aqui na parte de humanização, o que que a gente faz, tá? A gente cria grupos de engajamento. É uma ferramenta muito poderosa para criar, para colaboração e para confiança. Vamos lá. Se eu gosto de música, eu detecto que na empresa tem as pessoas que gostam de música, a empresa facilita ali, eh, patrocina, se é uma empresa grande, compra alguns instrumentos e tem lá um espaço para a gente ensaiar. 1 hora por semana ela libera a gente para poder ensaiar, na festa da empresa a gente toca, a gente toca por aí, junta os amigos. Pô, a empresa facilita e de repente compra instrumentos, e doa para uma entidade beneficente e libera a gente 1 hora por cada tempo para ensinar música para criança carente. Esses grupos de engajamento, e o pessoal do pedal, e o pessoal da música, e o pessoal da leitura, e o pessoal de o que seja. Quando as pessoas se engajam através de um hobby ou de uma paixão com outras pessoas, desenvolve
uma relação de confiança automática que é muito poderosa. Passa a confiar no coleguinha. Esse é esse ponto aqui. Que eu vou avançar. Então, que a empresa incentiva e patrocina entre 7 e 5 grupos de interesse, dependendo do tamanho da empresa. Tem empresas menores que você tem 2 grupos de interesse. Não dá para fazer uma empresa de 20 pessoas ter 5 grupos, não faz nenhum sentido. Até porque nem todo mundo participa, não é obrigatório participar, não deve ser obrigatório. Então, e os patrocínios é com equipamento, às vezes com espaço, com tempo, liberando a pessoa meia horinha ali, uma hora que seja. Inscrições em eventos, o pessoal que gosta de correr, tudo bem, cada um corre, treina e tal. A empresa contrata alguém que não é um dinheiro tal, para treinar essas pessoas, de repente, paga a inscrição na maratona de não sei o quê, ou na São Silvestre, quentão, trezentão, o que seja. Não é dinheiro e ajuda a engajar muito. Esses grupos de engajamento são fortes. Tem uma coisa que é uma ideia, eu vi na Suécia, agora eu não me lembro se é Suécia ou Dinamarca, tá? Mas num país escandinavo. Eles criaram uma biblioteca humana, Human Library Book, onde eles criam livros sobre humanos. Então, essa biblioteca não tem livros sobre de autores consagrados, famosos, não tem clássicos da literatura. Tem livros sobre pessoas. Então, as pessoas vão lá, são selecionadas e, através da ajuda de pessoas, escrevem um livro sobre a sua história. Não precisa ser famoso e não precisa ser nenhuma história épica, uma história super de superação e tal, super especial, não. História de vida. Eu achei super interessante e linkado com isso, com aquele conceito do Awakening Talks que eu falei, eu não sei se algum de vocês já viram o meu, espero que não, mas tem um Awakening Talks aí, meu, onde eu falo ali do meu despertar, todo mundo tem um despertar. Eu comentei com vocês sobre isso, né? No workshop, vocês lembram ou não? Falei muito rápido. Eu Sim, assisti inteirinho, todo ele, são 10 vídeos, né? Não é esse. Aquele lá é um livro sobre a tecnomanização. O Awakening Talks é um vídeo só de 15, 16 minutos, 17 minutos, não sei o quê. É outro, tá? O Awakening Talks é um programa que ele, um cara criou isso, que é o seguinte, ele diz que todo mundo tem um despertar, ou vários despertares ao longo da vida. Sabe aquele momento que você toma uma decisão em que muda a tua trajetória, a tua vida? Todo mundo tem, né? O momento que Karen, que estudou direito, decidiu empreender e trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Alguma coisa aconteceu, foi um momento ali que ela mudou a vida dela. E, e todo mundo tem vários momentos assim, todo mundo tem. E o que ele faz era ele convidava pessoas que ele considerava que tinha ali momentos interessantes e lá contar. E aí eu fui lá e contei, e o momento que eu contei foi o primeiro momento que eu ainda muito criança, menos de 10 anos de idade, eu venho de uma família humilde, desestruturada e tal, então eu chorava muito porque eu não tive pai presente. Bom, ele separou da minha mãe, eu tinha 1 ano e pouco de idade, eu não o conheci. Então, nas festas da escola, eu não estudava numa escola, eu não tinha os tênis que os meus amigos, não frequentava o clube que os meus amigos frequentavam, eu não fazia os passeios, eu ia ao cinema, enfim. Eu chorava muito por isso. E aí um dia, ainda muito criança, foi um momento ali que eu tive um clique que eu decidi que eu queria mudar essa minha realidade e a forma que eu via que eu podia mudar essa minha realidade era através do estudo.
Então, eu tomei a decisão de que para cada hora que eu chorasse, eu ia estudar 3. Aí eu conto isso nesse vídeo. Claro, estudei pra caramba, como eu chorava muito, eu estudava pra caramba, né. E eu acho que isso e eu acredito muito que isso mudou a minha vida e me trouxe até onde eu tô. Então é esse tipo de coisa, o Awaken Talks. Agora imagina o seguinte, então a gente, leva isso para a empresa num outro conceito, que as pessoas gravem vídeos ali de 15, 16, 20 minutos, entre 15 e 20 minutos, a gente ajuda, roteiriza e tal, e põe na plataforma, que as pessoas falam quem são elas. Por quê? Cara, se eu não conheço o funcionário 618 do contas a pagar, que é um filho da mãe, que não paga as coisas no prazo que eu preciso, porque, claro, o diretor financeiro pede para ele não pagar porque tem que fechar o ano bem com o caixa e tal, para ele cobrar o bônus dele, só que ele não me permite receber produtos do parceiro ou serviços do meu parceiro, porque ele não pagou. Ele é um filho da mãe, por não dizer outra coisa pior, porque é o cara que demora para responder e-mail. Eu não conheço esse cara. O dia que eu assisto um vídeo desse e sei que ele é como é, pela história de vida dele, sei que, pô, ele deixa de ser o funcionário 638 para ser o Zé do Contos a Pagar, que a filha dança balé no mesmo lugar que a minha filha, ele gosta de não sei o quê, como eu. Cria-se uma empatia muito grande, porque, vamos lá, ninguém confia em quem não conhece. Se eu não conheço quem está do outro lado, como eu vou confiar em quem eu não conheço? Então, a gente cria esses vídeos e vai soltando internamente, e as pessoas vão se conhecendo. E acontece uma mudança fantástica na empresa. É incrível. É incrível como você passa a ser mais tolerante e compreensivo com o coleguinha, porque ele deixa de ser um número, ou ele deixa de ser um esquisito, ou ele deixa de ser um filho da mãe, para ser um ser humano, que tem as mesmas virtudes ou misérias que todo mundo. É incrível isso, tá? Funciona muito bem. Eu recentemente fiz isso em uma empresa e mudou muito. Eu já fiz isso em algumas, mas na última que eu fiz foi surpreendente. Surpreendente. Outra coisa, no pilar 1 ali da humanização, compromisso e reconhecimento humaniza. Então a gente faz um dashboard de compromisso. Todos os compromissos assumidos em reuniões, todos os compromissos assumidos pela diretoria, todos os compromissos do plano de negócio que a gente assumiu e que assumiu fazer e buscar juntos e tal, são publicados num dashboard e à medida que eles são cumpridos, e não precisam ser super grandes planos, reuniões que a gente acorda alguma coisa, isso vai, a gente coloca uma ferramenta para compartilhar isso, um dashboard comum, e à medida que se cumpre, em tempo e forma, check. Quando as pessoas vêm e fala a verdade, se você fala com uma pessoa que se compromete com você de uma coisa e cumpre, e se compromete outro dia e cumpre, e se compromete outro dia e cumpre, você confia. Quando ela falar a quarta vez que ela vai fazer, você fala: "Tô tranquilo, eu sei que ela vai fazer". Se a pessoa não cumpre aquilo que prometeu, pô, não cumpre nunca que prometeu, ela pode falar o que ela quiser. "Eu juro por", cara, não confio. Você me demonstrou que não dá para confiar. Então a gente cria esse dashboard e compartilha na empresa. Inclusive tem empresas, teve uma empresa que a gente trabalhou e desenvolveu isso. Ela tinha Digital Sign, era uma empresa bem grande, então tinha TVs pela empresa e tinha um circuito interno onde se divulgava coisas. Esse dashboard, às vezes, era divulgado nessa rede interna, para que as pessoas vissem, pô, está sendo cumprido, está sendo feito. Aqui a gente cumpre o que fala, a gente cumpre o que se compromete a fazer.
E quando não dá, porque pode acontecer que surgir um super imponderável que, tá bom, eu levanto a mão, falo: "Olha, não vai dar, vamos reformular isso aqui por isso, por isso, por isso". Ninguém é idiota, se pode entender. Agora, não cumpro, não justifico, não dou satisfação, esquece a confiança. Então é fundamental, isso, e até mostra a coerência. Ó, o que a gente fala é o que a gente faz. E também o reconhecimento é uma coisa importante, tá? Porque se eu cumpro o que eu falo, se eu entrego, eu e sou reconhecido por isso, também é importante. Então, isso pode ser por equipe ou individual, mas o legal disso é que esses reconhecimentos que a gente aplica, eles são votados ou escolhidos pelos companheiros, pelos colegas, não é pela diretoria. Então, tem empresas que a gente já organizou isso e prêmios, e é bacana. Pensamento crítico. A gente cria, e aí você pode pôr um nome melhor. Aqui é para vocês entenderem o conceito: o laboratório de pensar e o laboratório de leitura, tá? Lembra que o segundo pilar que a gente falou que Harvard escolheu, sabe? Boas decisões, experiência. Então, autoridade, conhecimento e pensamento crítico outorga uma posição de confiança. As pessoas confiam em quando você fala com propriedade. Então, esse conceito aqui do laboratório de pensar, a gente fala para as empresas criar grupos de discussões sobre melhores práticas, mas não as melhores práticas do mercado, mas as melhores práticas baseadas, pode ser baseado nas de mercado, mas que a gente desenvolva para a gente, qual que é melhor para a gente. E a criação de processos coletivos, onde a gente se discute, debate, de forma aberta e transparente, onde só é permitido, é necessário que tenha um moderador, de preferência externo, se possível, se não, alguém que seja respeitado pelas pessoas, tenha autoridade, não de cargo necessariamente, mas que tenha autoridade, seja respeitado, que tem de ser isento, porque neste laboratório de pensar, a gente discute ideias, a gente ataca e critica ideias, a gente enaltece ideias, a gente adere a ideias e derruba ideias, nunca pessoas. Ideias. Tá? Aí o, o ditado, eu não vou lembrar agora exatamente como é, mas tem um ditado oriental que diz que o homem é medíocre, critica pessoas, o homem normal critica fatos, coisas, e o sábio discute e debate ideias. Então, é importante isso, tá? Por isso que tem que ter um mediador. Laboratório de leitura, leitura de clássicos na literatura ou obras escolhidas de acordo com a necessidade do negócio. E aí a gente faz essa leitura conjunta, ler capítulo, ler 1, 2, 3 capítulos, dependendo do tamanho dos capítulos do livro. Na semana seguinte, a gente marca uma reunião para discutir e debater aquele livro e os ensinamentos daquele livro e traz para a realidade da empresa e tal. Então, isso é muito bacana porque você acaba não só criando vínculo com as pessoas, mas desenvolvendo pensamento crítico, debatendo ideias, trazendo como primeiro a gente lê individualmente cada um, depois senta juntos, discute o que cada um entendeu, o que extrai daquilo, como a gente pode trazer isso para a empresa, e é um caminho muito interessante para fortalecer isso e criar essa confiança.
E tudo isso é uma chama que a gente acende. Só que quando a gente, após ver que 60% dos objetivos, principalmente dos KPIs ou dos objetivos estratégicos que foram traçados para um determinado período, eu posso escolher esse período, se é ano, se é... A gente recomenda que seja ano, mas eh, não menos que semestre e também não muito mais que 18 meses, que 24, né? Mas quando a gente já tem mais de 60% alcançado, pô, já demos um passo forte em relação à confiança, a gente implementa aqui uma fase 2. Aos grupos de engajamento e da biblioteca humana, ou do Awaken Talks, ou como a gente quiser chamar isso, a gente criou esse conceito, não tem um nome, tá? Não pus nenhum nome. Isso aqui é uma central de realizações de objetivos pessoais e profissionais. Isso é uma sigla disso aqui. O que significa isso, tá? Isso não foi ideia minha, mas eu incorporei porque funcionou tão bem, eu vi funcionar tão bem, que foi uma coisa tão fantástica que eu quis trazer. Teve uma empresa que já estava ali avançado nesse processo e descobriram que o funcionário, ele era o número 3, mas era o funcionário mais antigo da empresa, porque o 1 e o 2 já não estavam, tá? É uma empresa já que tinha 20 e tantos anos e o cara era o funcionário número 3. Uma empresa muito grande já, mas começou e o cara estava lá, desde o primeiro dia. Essa pessoa, ela tinha um cargo operacional muito baixo, uma pessoa que humilde, simples, e o sonho da vida dela era fazer uma faculdade. E como o salário era baixo, ela nunca tinha feito. Fez nessa procuração para estudar os filhos, obviamente, e quando os filhos já estavam formados, e um dia ela comentou com uma pessoa que o sonho da vida dela era fazer uma faculdade, porque teve lá alguém, alguma estagiária que se formou e ela viu as fotos e falou, nossa, era meu sonho, não sei o quê. A equipe juntou e um grupo de pessoas e colocando cada um R$ 2 por mês, que não é nada. Aí a empresa descobriu e falou assim, não, 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 não. Para cada R$ 1 que vocês colocarem, eu coloco outro de cada um. E cento e tantas pessoas colocaram, a empresa colocou o restante, não é dinheiro para ninguém, e pagaram a faculdade desse cara. Então, aqui eles tinham colocado um outro nome lá, mas não deixa de ser uma central assim, de realizações de objetivos pessoais e profissionais para a própria equipe, para as pessoas da empresa. E aí, depois que fizeram isso, a reação dessa pessoa, vocês não fazem ideia da gratidão que essa pessoa sentia por toda a equipe e que toda a equipe, o orgulho que sentia de ver uma pessoa com 60, 80 anos com a vontade de estudar. Ele era tão bonitinho porque eu vi, eu fiquei sabendo recentemente que ele se formou já, né? Eu acompanhei lá no comecinho, quando surgiu essa ideia. Eh, Ele todo final de trimestre ou quadrimestre, enfim, quando saíam as notas, ele ele mandava as notas para todas as pessoas que ajudavam ele, como uma forma de alguma forma dar satisfação de que ele estava se esforçando e tal. E aí depois surgiu uma mãe que tinha um filho com uma doença bastante rara, que participava de uma associação para aquela doença. As pessoas na empresa, no final do ano, faziam sempre uma campanha, a empresa apoiou. Então, assim, no final, é olhar para dentro. Muitas vezes as pessoas arrecadam, pedem para as pessoas levarem brinquedo e doam para uma instituição, pedem para pegar agasalho, entregar agasalho que eles doam para uma instituição e ajudam pessoas de fora, que
é legal fazer, eu tenho que fazer, mas às vezes tem ali dentro do teu lado pessoas que têm sonhos, que têm necessidades, que têm anseios, que têm verdadeiros dramas familiares, sofrimentos, como essa mulher que tinha um filho doente. E quando vê que os teus colegas estendem a mão e todo mundo se ajuda, pô, isso cria um ambiente brutal e aumenta a confiança. E que a empresa, de alguma forma, fomente isso, mas isso é uma coisa mais avançada. E tem que ser feito de uma forma muito transparente e colegiada, que sejam as pessoas que decidam, para evitar que a empresa decida ajudar a causa A ou a causa B, o colaborador A ou o colaborador B, para evitar que alguém levante a mão e diga, tá ajudando fulano porque é amiguinho, ou porque gosta mais de não sei quem, ou porque é magro, porque é baixo, porque é alto, porque é gordo, porque é mulher, porque não importa. Sempre vai ter alguém criticando. Então, que a decisão seja colegiada. A empresa apoia. Na parte daquela validação, cumprir os compromissos juntos une. Depois que já trabalhou nesse dashboard de compromissos, nos reconhecimentos, e a coisa foi avançando, essa fase 2 cria-se e começa a dar autonomia para as pessoas. E aí cria 3 níveis de tomada de decisão. Obviamente, as decisões estratégicas é para o time de liderança. Investimentos, time de liderança. Tudo bem. Mas tem decisões que podem ser colegiadas, e se a empresa começa a aplicar isso, é bem interessante. E vai ampliando, inclusive, à medida que aumenta a maturidade das pessoas, ampliando esse conceito. Lembra o caso da Mercur, que eu falei? Teve algumas das decisões de abandonar a borracha, mas de abandonar uma máquina de tabaco que eles faziam, que eu comentei, que foi colegiada. E os colaboradores disseram que não fazia sentido, e a empresa abriu mão. Não fazia sentido construir uma máquina de tabaco se eles estavam querendo. Pô, se eu tiro a borracha de super-herói para não prejudicar as crianças, eu vou construir máquina de tabaco. E o terceiro nível da autonomia. Autonomia para as pessoas tomarem decisões no seu âmbito controlado, não vale qualquer coisa, mas à medida que essas pessoas ganham maturidade, ganham conhecimento, vão ganhando um pouquinho mais de autonomia. Então, isso é fundamental, mas para isso acontecer e trabalhar, primeiro, lembra que isso é fase 2, então já passei meses trabalhando essa fase 1, as coisas já estão indo bem, já 60% dos meus objetivos já foram cumpridos, já posso introduzir esse conceito, e isso aqui requer um grau de maturidade alto da liderança. Delegar não é simples, delegar não é fácil. Então, para isso, às vezes, a gente precisa trabalhar o mindset do time de liderança. Aí a gente faz o SMA e aplica os conceitos. E na fase 2, na parte de transparência, tem empresas, a Volvo, por exemplo, todo trimestre o presidente da Volvo faz um town hall. Para quem está no escritório, vai ali na recepção e ouve o que o cara está falando. É transmitido também online, as pessoas assistem e comunica mensalmente os objetivos, os desafios e os resultados. No caso da Volvo, empresa sueca, eles inclusive comunicam os resultados financeiros. Quanto a gente está ganhando, quanto não está ganhando, quanto está investindo, quanto não está. Se isso ainda é muito agressivo, pelo menos comunicar os resultados dos projetos que estão sendo executados. Essa transparência, comunicação, comunicação e comunicação. Então, fazendo isso, a gente consegue ganhar a confiança, ser merecedor, mais que ganhar, ser merecedor da confiança da pessoa que está ao nosso lado, que está à nossa frente, que está num cargo de liderança, nos teus liderados, enfim. E a partir daí,
Qualquer processo de transformação que a gente vai enfrentar, qualquer desafio que a gente vai enfrentar melhor. Não significa que vai ser mais fácil, os desafios são os mesmos, mas eu estou muito melhor preparado como empresa e como equipe para enfrentar os desafios. Esse é o ponto. Não é que vai ficar a vida mais fácil, mas eu sou mais forte para enfrentar os desafios da vida corporativa e das mudanças que eu tenho que fazer. Como a gente faz a comunicação disso? Mesmo esquema. Faz o kickoff, anuncia o projeto, os motivos e por que criar uma cultura, aqui está errado, mas a cultura do fator confiança, porque é importante, etc. Comunicamos os resultados do diagnóstico. Olha, identificamos que somos coerentes com as decisões ou não somos, ou não éramos conscientes, coerentes e vamos tomar essas medidas para ser. E não é demérito mostrar que alguma vez não fomos coerentes com aquilo que a gente falou. A gente ganha muito mais pontos sendo transparentes e reconhecendo que não fomos coerentes do que tentar justificar a incoerência. Anunciamos o início do projeto e os objetivos em cada módulo. Criamos um boletim para mostrar as atividades dos grupos de interesse, isso é bacana. E depois, caso crie essa central aqui, a gente também comunica. Isso engaja, que é uma barbaridade. E no final faz um comunicado apresentando um resumo do trabalho dos resultados alcançados. Todos os comunicados serão feitos por ou apoiados pela alta liderança da organização. Não há como isso funcionar se não tem o apoio e a participação, não é só apoio. No primeiro dia eu faço kickoff e no último dia eu venho comunicar o resultado. O resto, não participo. As pessoas sabem. Imaginem só, se nas empresas, que é uma coisa que eu nunca consegui entender, nunca, mas acontece, as pessoas sabem os salários uma das outras. Não vão saber que você só apareceu no primeiro dia e no último? Vão saber. Se é uma empresa pequena, óbvio, porque estão vendo. Se é uma empresa grande, vão saber. Então, a alta liderança tem que participar ativamente deste processo. Tá? E aqui, indo para os prazos, como a gente faz, pegar essas informações, recompilar e trabalhar essas informações, 7 dias, 60 dias para esse diagnóstico, mais ou menos 180 dias para implementar essas coisas e que comece a funcionar, de novo, com dedicação, com pessoas dentro da empresa facilitando as reuniões, as agendas, os acessos às informações e pessoas dedicadas para o projeto. Se não tem gente dedicada a isso, vai demorar mais, tá? Mas nesse prazo é possível fazer. E 90 dias a fase 2 para implementar cada um deles, tá? 90 dias cada um desses aqui. Então, de novo, criação de confiança, culturas, mudança de cultura, não acontece da noite para o dia. É um ano. E, de novo, Márcio, só consigo resultados depois de um ano, quando acabar, é muito tempo. Não, o resultado você já começa a ver muito rapidamente. A partir do segundo ou terceiro mês, você já começa a ver resultados. Mas é um processo, é uma jornada, tá? Pronto, a Karen devia estar com problema de internet, porque ela caiu, entrou pelo celular, caiu de novo. Então, Não, eu tô aqui. tá É que eu aqui? vim. Sim, eu tô aqui o tempo todo. Eu botei o fone de ouvido, eu precisei sair. Tem um amigo meu que se operou e ele não consegue ir no supermercado, então eu tô fazendo as compras para ele antes que o mercado feche e levar para ele. Mas eu tô aqui. Tá bom, É, tá bom. a gente se ajuda. Tá, é Mas isso tô aqui aí. sim, tô ouvindo tudo.
Ótimo. Então, são as ações que a gente desenvolve nesse framework para criar esse fator confiança, para que as pessoas confiem umas nas outras na empresa e faça com que o time seja muito, infinitamente mais forte de quando não há confiança. Dúvidas, perguntas, questionamentos, xingamentos, insultos, Tranquilo. beleza? Então, Da minha sim. parte também. Oi? Da minha parte também, tranquilo. Depois eu quero conversar contigo sobre a implementação disso, mas aí é uma parte, Tá bom, não é agora. tá bom, tá bom. A gente conversa. Então, legal. Então, obrigado pelo tempo de vocês. A semana que vem é última semana. Temos segunda e quinta, temos mais 2 frameworks de como criar produtos tecnomanizados, produtos e serviços, e como conseguir o engajamento e como usar e aplicar ali as ferramentas e tal, um guiazinho, e finalizamos, tá bom? Beleza? Beleza. Então, Ótimo. vou parar aqui a gravação.